Quando meu avô faleceu, herdei a propriedade dele lá nas montanhas do Colorado. Todo mundo na família achava que seria só um pedaço de terra com uma cabana antiga, talvez alguns pertences espalhados. Mas o que eu encontrei mudou toda a minha vida. Meu nome é Rachel Cooper. Eu era uma garota da cidade, de ponta a ponta. Nascida em Denver, treinada em Nova York, agora vivendo em São Francisco. As únicas árvores que eu via regularmente eram nos parques públicos ou plantadas na frente de cafés por efeito estético. Então, quando recebi a ligação do advogado do espólio dizendo que eu tinha que viajar de volta ao Colorado para assinar a documentação da propriedade do vovô Henry, eu não esperava muita coisa. Talvez um testamento empoeirado, alguns antiquários, e um telhado com vazamento. Voei naquele fim de semana com uma mala de rodinhas, e meu melhor amigo, Josh Miller. Josh e eu crescemos juntos, e quando contei a ele o que herdei, ele praticamente implorou para vir. Ele gosta de ferramentas antigas, projetos de restauração, e qualquer coisa meio vintage. Achei que ele seria uma ótima companhia e talvez útil se precisássemos consertar alguma coisa. Quando chegamos, a viagem até a montanha foi mais longa do que eu lembrava quando era criança. Passamos por florestas de pinheiros, estradas sinuosas, e finalmente chegamos ao terreno da família Cooper. A cabana estava exatamente como sempre tinha sido, cercada por mato alto, escondida da civilização como se tivesse um segredo para guardar. O ar era mais rarefeito e tudo parecia mais silencioso lá em cima, como se o tempo tivesse parado no momento em que pisamos na varanda. A chave do advogado funcionou na primeira tentativa. Dentro, a cabana cheirava a madeira, bolas de mofo e memórias distantes. Poeira flutuava em raios de sol que atravessavam as janelas. Havia fotos da família na parede, incluindo uma do vovô Henry segurando eu como uma criança, ambos rindo. Aquilo mexeu com algo profundo dentro de mim. Josh começou a fuçar como uma criança em uma loja de doces, fascinado pelas ferramentas antigas e gadgets que o vovô tinha escondido por todo lado. Este lugar é uma cápsula do tempo, ele exclamou, puxando gavetas cheias de mapas antigos, diários, e alguns potes de vidro empoeirados cheios de coisa que Deus sabe o quê. Decidimos passar a noite na cabana antes de voltar no dia seguinte. Após um jantar simples, e uma taça de vinho, eu vagueei pelo pequeno escritório onde o vovô costumava passar horas. No lado mais distante da sala, havia uma porta secreta no chão que eu nunca tinha notado antes. Josh ouviu o barulho quando eu a abri. Ei, o que é isso? Ele perguntou, olhando por cima do meu ombro. Não faço ideia. Nunca tinha visto isso quando era mais nova. Levantei a madeira rangente e olhei para dentro da escuridão. Um cheiro metálico pairou no ar. Josh achou uma lanterna e acendeu. Uma escada estreita descia para o que parecia um porão de armazenamento, ou talvez um abrigo contra tempestades. Minha curiosidade falou mais alto. Com cuidado, descemos. Não foi uma queda longa, mas o que descobrimos debaixo daquele chão nos parou frio. Ao redor da sala subterrânea, havia prateleiras de metal empilhadas com caixas, todas marcadas com a caligrafia do vovô. Mas no centro da sala, sob uma lona pesada, havia algo enorme. Parecia uma caixa ou alguma estrutura coberta, pelo menos 3 metros de comprimento. A lona estava presa com cordas velhas. Josh e eu ficamos ali em silêncio. Vou abrir, finalmente disse. Josh não discordou. Estava tão curioso quanto eu. Desamarramos as cordas e levantamos a lona. Por baixo, tinha o que parecia uma máquina gigante, algo que definitivamente não pertencia a um porão. Tinha engrenagens, alavancas, e o que parecia um painel de controle. Um manual grosso, encadernado em couro, estava colado na parte superior. A frente da máquina tinha a forma de uma cápsula com uma janela, quase como uma pequena nave ou cápsula de fuga. É enorme, eu sussurrei. O que é isso? Josh folheou o manual. Rachel, seu avô pode ter estado trabalhando em algo sério aqui embaixo. Isto é algum tipo de protótipo. Um protótipo para quê? Ele continuou lendo. Acho que isso é algum tipo de cápsula de sobrevivência experimental. Talvez para emergências fora da rede ou viagens. Viagens. Nos olhamos, inseguros do que acreditar. Mas quanto mais leíamos, mais claro ficava. O vovô Henry tinha trabalhado em um experimento de sobrevivência esquecido, patrocinado pelo governo, dos anos 70. O projeto foi cancelado por cortes no orçamento, mas Henry continuou refinando de forma privada. A cápsula foi desenhada para resistir a enchentes, terremotos e até radiação nuclear. Tinha painéis solares, comida, rações, filtragem de ar, tudo. E era enorme. Ocupava a maior parte do espaço subterrâneo, e nenhum de nós conseguia entender como ele conseguiu colocar aquilo lá embaixo em primeiro lugar. Josh ficou fascinado. Passou a noite catalogando peças e inspecionando controles. Eu não consegui dormir.
Fiquei olhando para a máquina. Era grande demais, estranha demais, e tão profundamente escondida. Com o que mais meu avô tinha se envolvido? Na manhã seguinte, ligamos para um historiador local que conhecia meu avô. O nome dele era Walter Jacobs, um professor de ciências aposentado e uma espécie de lenda local. Quando Walter chegou e viu a máquina, seu rosto ficou pálido como um fantasma. Não vejo uma dessas há 50 anos, ele murmurou. Você já viu uma antes? Perguntei. Walter assentiu lentamente. Somente o projeto. Isto é uma cápsula de sobrevivência de nível 7. Apenas 6 foram produzidas. O governo parou antes de começar os testes. O Henry deve ter feito parte da equipe original. Eu não fazia ideia. Ele construiu-uma sozinho. Mas porquê? Perguntei. Talvez ele não confiava no que estava vindo, disse Walter. Ele sempre avisava as pessoas para estarem preparadas. Passamos o resto do dia conversando com Walter, aprendendo sobre o passado do vovô. Ele foi engenheiro, sim, mas também um visionário silencioso. Não buscava fama ou aprovação. Ele simplesmente construía. E agora, décadas depois, seu trabalho tinha surgido. Ao olhar para a máquina, percebi que não podia ignorá-la. Agora fazia parte da história da minha família, grande demais para guardar, importante demais para desmontar, e única demais para esquecer. Josh teve uma ideia maluca. Devíamos restaurar e colocar em exibição. Talvez até terminar o que ele começou. Uma parte de mim quis dizer não. Era demais, parecia pesado. A máquina era pesada, física e emocionalmente. Mas lá no fundo, algo me puxava, um senso de responsabilidade, uma conexão com o legado do meu avô. Respirei fundo e assenti. Vamos fazer isso. Nos anos seguintes, dedicamos fins de semana à restauração da cápsula. Conseguimos permissões, contratamos engenheiros, e fizemos parceria com o Museu de Tecnologia em Boulder. Quando a notícia se espalhou, mais especialistas procuraram. Jornalistas, engenheiros, e até autoridades governamentais mostraram interesse. A cápsula virou mais que uma relíquia. Tornou-se um símbolo de resiliência e criatividade individual. Dei entrevistas falando sobre o vovô Henry e seu gênio silencioso. Escolas começaram a usar a história dele para ensinar inovação e perseverança. Finalmente, transferimos a cápsula para o museu, onde foi instalada como peça principal. No dia da inauguração, fiquei na frente dela, tomada por emoção. Josh estava ao meu lado, sorrindo. Está bem? Ele perguntou. Assenti. Sim, ela era grande demais para lidar, e eu não consegui desviar o olhar. E estou feliz por isso. Os visitantes se aglomeraram para ver, alguns respirando fundo de surpresa, outros lendo as placas e diários que o vovô deixou. Mas, para mim, era algo completamente diferente. Era sobre se reconectar às minhas raízes, homenagear alguém que importava, e abraçar a imensidão do que ele deixou. A cápsula não apenas resistiu ao teste do tempo. Ela me transformou, e toda vez que visito o museu, ouço a voz do vovô na minha cabeça, firme e calma. Rachel, nunca tenha medo de coisas que parecem grandes demais. Às vezes, essas